puseram a suplementação na hipertrofia, né? Numa ideia de deixar vocês aptos, como estudantes de nutrição, como profissionais de nutrição, a entender como funciona uma prescrição de suplementação na hipertrofia e quando que, de fato, ela vai ter valia. Algumas coisas a gente precisa entender, né, para que faça valer a ideia de se posicionar frente a um suplemento. A gente sabe hoje que atualmente na literatura existe muita coisa mal explicada sobre suplementação. Eu costumo brincar às vezes que às vezes a venda de alguns determinados suplementos costumam sair antes de estudos a respeito do tema, né? Pô, um paciente meu, vocês já devem ter até sofrido com isso também, um paciente meu às vezes vai e me traz uma informação sobre um suplemento que eu falo, pô, mas peraí, nem estudo ainda tem sobre o tema e já estão comercializando o troço. Então, é muito importante que a gente precise definir algumas coisas e definindo isso, vocês vão ver por que que existe tanta confusão quando o assunto é o que que de fato vale, né, dentro da hipertrofia, a ponto de ser significativo e valer a pena a gente, por exemplo, ou gastar o nosso dinheiro, né, porque nós, profissionais de nutrição, estudantes de nutrição, profissionais da área da saúde, estudantes, que a gente não tem o direito também, né, de querer ficar mais forte e tal. E também, por que muitas vezes a gente acaba ficando nessa confusão com relação à prescrição para os nossos pacientes. Basicamente, gente, a gente terá interferência dentro da hipertrofia muscular através de diferentes variáveis de interferência. Assim, os autores dividem de diferentes formas isso, tá? A forma que eu mais gosto de trabalhar é essa aqui proposta pelo Raum em 2021, que é dividir, 2019, entre variáveis exógenas e variáveis endógenas, né? Por que isso, né? A gente entende que as variáveis exógenas envolvem, por exemplo, fatores ambientais, né, de efeitos externos ao organismo humano. E a gente vai estar falando de nutrição, de treinamento, de fármacos como esteroides, anabólicos, androgênicos, e do tema da nossa aula de hoje, né, que é a ideia de suplementação. Enquanto que nós teremos as variáveis endógenas, né? Normalmente elas são de cunho de dependência genética, né? E vocês vão lembrar aí quem gostava de estudar a ideia de memória muscular e tal, muito das células satélite, de hormônios, de receptores androgênicos, mas normalmente envolve mais uma situação orgânica interna, né? Principalmente com relação a níveis hormonais, resposta relacionada à síntese proteica, por exemplo. O ponto de conhecimento da aula de hoje é justamente as variáveis exógenas, principalmente a ideia de suplementação. E como que ela pode interferir nas variáveis que são correlacionadas com a hipertrofia. Vamos lá, por exemplo, as clássicas que a gente sabe, alterações hormonais suficientes para induzir hipertrofia. Será que existem suplementos que de fato podem mexer em nível hormonal a ponto de induzir aumento da resposta hipertrófica? Né? A gente também vai estar falando de aumento da síntese miofibrilar proteica. Né? Será que existem suplementos, por exemplo, vamos num exemplo aqui bem claro. Será que se eu estou consumindo já 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, será que faz sentido eu sugerir para o meu paciente consumir mais proteínas advindas do whey protein? Muito provavelmente não, certo? Então é muito importante que a gente conheça como que a gente vai induzir a hipertrofia através dessas variáveis, né? E como que isso, por exemplo, através do uso da suplementação, pode ter valência dentro da hipertrofia muscular esquelética. É muito importante que a gente tenha conhecimento de algumas coisas, principalmente que, cara, além de suplemento não ser a mágica toda que durante muito tempo a gente acreditou ser, isso eu sempre falo tanto para os meus pacientes como para a galera que me acompanha aqui nas aulas e tal. Infelizmente, né? Infelizmente, suplementos não são tudo isso, tá? Como assim? Porque, infelizmente, cara, eu gostaria muito de dizer para o meu paciente daqui a pouco que eu consigo utilizar uma coisa com ele que sozinha vai induzir ele a ter maior volume muscular, né? Então, infelizmente, os suplementos não são tudo isso. Só que, além de não serem tudo isso, é preciso que nós, como profissionais de nutrição, como estudantes de nutrição, né? Eu vi a Fernanda, que tu entrou aqui na live do Insta,
Busca lá o link da minha bio e vem para nossa live aqui, que é onde a gente está com os slides, tá? Como a gente tem também essa problemática com relação à suplementação. Aqui no Brasil, a gente tem órgãos independentes que analisam suplementação e se de fato, né, e se de fato os suplementos são exatamente aquilo que estão no rótulo. Eu vou citar aqui nomes, não tem problema. Por exemplo, a Benutri, né, que é um site, inclusive já fica de dica aí para a galera que está assistindo, a Benutri, né, uma entidade independente que ela estuda ou verifica através de análises bioquímicas, né, se, por exemplo, uma creatina de fato tem creatina monoidratada ali dentro, né? Por que isso é tão importante? Porque fora daqui, a gente não está engatinhando que nem no Brasil. Tu pega países como Holanda, desculpa, tu pega países como Alemanha, tu pega Reino Unido, obviamente Estados Unidos, Austrália e Canadá, né? A gente já tem boas evidências de que muitos suplementos, por exemplo, costumam ser adulterados. Pô, aí tu já começa o papo da aula assim, a gente tem que alertar para isso. Porque, acima de qualquer coisa, o profissional de nutrição, o estudante de nutrição, ele vai acabar trabalhando, sim, com saúde, né? Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que grande parte dos suplementos, eu costumo brincar que, cara, assim, 95% dos suplementos não costumam ter valência, né, tanto hipertrofia, o papo hoje é hipertrofia, mas emagrecimento. Além disso, muita gente usa e a gente ainda sabe que tem muita coisa adulterada. Para vocês terem uma ideia, né, não vou entrar muito na ideia de doping hoje aqui, mas para vocês terem uma ideia, estima-se que de atletas olímpicos que caíram no doping nos Estados Unidos, 10% aproximadamente está envolvido com o uso de suplementação contaminada. Então é muito importante que a gente tenha contato com esse tipo de coisa, né? Eu, na mentoria agora que a gente criou a primeira turma, que é a Hipertrofia Expert, né? Eu ensino, por exemplo, como que a gente usa sites específicos para entender se daqui a pouco um suplemento foi manipulado, ou pelo menos pode induzir que esse suplemento foi manipulado, certo? Então a gente precisa de algumas coisas para avaliar a suplementação, principalmente a parte de estudos científicos, que envolve a ideia de suplementação, né? E aí a gente tem diferentes níveis de hierarquia quando a gente está falando de suplementos, né? Esses níveis de hierarquia, a gente sabe, claro que tanto, como é que eu posso dizer, tanto na ideia de suplementação, como também modelos dietéticos, enfim, vários trabalhos diferentes, né? A gente tem diferentes níveis de hierarquia quando envolve evidências. Na parte de suplemento, tá? A gente pensa, né, e pelo menos os entusiastas do tema, eles costumam classificar conforme os níveis de hierarquia, partindo de um nível mais baixo, como opiniões de expert, né, normalmente vinculadas ao marketing, ou seja, essas opiniões não costumam ter muita valia. A gente vai, por exemplo, aquele clássico, o cara é treinador de um atleta famoso e sugeriu, cara, tudo bem, tipo, numa questão de nível hierárquico, não faz sentido a gente atribuir um alto nível de evidência para isso. Mas e a minha prática? A prática, baseada em evidências, obviamente. Né? E sim, o nutricionista precisa, com certeza, ter uma prática baseada em evidências, gente. Nós somos formados dentro de uma universidade, né? E a gente precisa se basear numa ideia científica quando a gente vai trabalhar com os nossos pacientes. Passando para níveis como relato de caso, né, e também ensaios clínicos, etc. Obviamente, quando se trata de suplementação em nível mais alto de evidência, seriam revisões associadas a meta-análises, principalmente, e apoiam a utilização de um suplemento para determinada função. Um clássico que a gente pode citar aqui é a creatina. A gente já tem boas revisões sistemáticas e meta-análises tratando e mostrando, né, que de fato a creatina parece ser um suplemento com um nível de evidência altíssimo quando se trata de ganho de massa magra. Acho que todos aqui concordam com isso, né? A gente vai falar um pouco sobre creatina. A creatina já é um suplemento que está bem estabelecido, mas acredito que todos concordem com isso nesse sentido. A gente também, né, sempre precisa entender como que os trabalhos que fazem o apoio, digamos, o apoio para
a utilização de um suplemento dentro da hipertrofia, do emagrecimento, seja o papo a hipertrofia, mas em qualquer objetivo específico, como, por exemplo, que foi o trabalho com os participantes adicionados desse estudo. Então, será que faz sentido, apenas um exemplo, tá? Não tomem como regra, mas faz sentido daqui a pouco eu utilizar uma tribulus terrestre com um homem que busca aumentar a libido, sendo que o trabalho que um exemplo, tá? Que eu analisei eram de mulheres que estavam tendo melhora de libido com a utilização daquele suplemento, né? Também refletir dose-resposta. Por exemplo, controle do estudo. Será que faz sentido eu comparar um grupo que não consumiu proteína dentro da dieta com um grupo que simplesmente adicionou whey protein e, obviamente, teve benefícios não necessariamente pelo whey protein, mas pela adição do macronutriente proteína, né? E também testes para validar desempenho no estudo. Claro, dentro da prática clínica vai ser, a gente sabe que é a melhor forma, digamos assim, pelo menos dentro da prática clínica, de se trabalhar com avaliação, que é a adipometria, mas, por exemplo, um trabalho dentro da ciência, não faz sentido a gente pensar que a gente vai utilizar uma adipometria, né, para se validar que o sujeito está tendo hipertrofia, certo? Obviamente, fonte de financiamento do estudo, né? Isso aqui é sempre muito importante que a gente. E esse é um papo que eu trato muito com os estudantes da minha hipertrofia, da minha mentoria Hipertrofia Expert, porque assim, a gente sabe que muita gente cara, acaba caindo no conto ali de um trabalho que, meu, simplesmente foi totalmente financiado pela indústria que trabalha em cima daquele suplemento. Isso não faz sentido a gente se guiar por isso, porque a gente precisa ter aí, pelo menos, uma fidedignidade maior quando envolve o trabalho com um apoio científico de diversos suplementos. Ainda, esse é um infográfico muito legal, que eu ensino também a galera da mentoria a utilizar, que é como que a gente define se um suplemento vai ser utilizado para aquele paciente, seja ele um idoso, vocês vão ver que eu vou trazer para vocês por que a hipertrofia é tão importante, né? Porque a hipertrofia, sempre que a gente pensa em hipertrofia, a gente coloca logo de cara assim, um gurizão de 25 anos que quer ficar mais forte. Cara, legal, isso também é uma possibilidade, né? Que também a gente aprende a trabalhar. Mas parece que às vezes a galera nunca pensa que, meu, tá, mas peraí, será que um idoso não se beneficia de hipertrofia? Sim, pra caramba. Inclusive, muito mais do que sujeitos novos, certo? Ele vai ter muita vantagem de pensar em ganho de força e massa magra. Então, independente do tipo de paciente que a gente vai utilizar aquela suplementação, né? A gente precisa se fazer esses questionamentos, né? Por exemplo, se existe evidência que funciona para o esporte ou para o evento, no caso do evento aqui, a gente está falando de ganho de massa magra. Então, por exemplo, peraí, eu analiso todas as evidências dispostas, trabalho isso também, como a gente vai se basear para isso na mentoria Hipertrophy Expert, mas a gente analisa todas as evidências propostas, né? E a gente observa que, não, peraí, isso, o BCA não tem evidência suficiente para eu trabalhar com ele na hipertrofia. Por que eu estou fazendo o meu paciente gastar com isso? Né? Ao mesmo tempo, é potencialmente prejudicial para a saúde ou até mesmo para a performance, como eu citei alguns suplementos anteriormente. Cara, não faz sentido a gente trabalhar isso com o nosso paciente, certo? E o mais clássico de todos, que para mim é o mais importante, porque o nutricionista é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos da mentoria. Cara, peraí, nós somos os únicos profissionais habilitados a prescrever dieta proteína. Aí o que a gente faz? A gente pega e primeiro pensa em suplemento e nem se pergunta se a comida do cara já não está suprindo a quantidade que ele precisa de suplementação, né? Por que citei o exemplo do BCA, né? Mas por que a gente se confunde tanto nisso? Será que a gente nunca pensou, BCA, tá, vou suplementar. Tá, mas tu nunca pensou que daqui a pouco uma leucina, uma isoleucina e uma valina, que são os famosos BCAAs, não podem ser encontrados numa carne, num ovo, num lácteo, na soja? Será que não podem? Né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que muita coisa a gente viaja, busca primeiro pelo suplemento e quando na verdade a gente consegue encontrar aquilo na comida. Existe certa extrapolação nesse sentido, porque a gente acaba acreditando que, por exemplo, se um suplemento faz, se um nutriente, tá? Pensa assim, ó, tá, a leucina, né? Bom, a leucina tem influência na ativação da via mTOR C1, que pelo seu lado tem influência no estímulo da síntese proteica e também outros fatores que estão envolvidos na hipertrofia.
Ok, então quanto mais leucina eu consumir, melhor. Não, não funciona assim, porque a gente tem limites tanto para a utilização de determinados nutrientes, né, quanto até mesmo para absorção em alguns casos, mas principalmente para a utilização, né? Então é muito importante que a gente tenha consciência disso. Se tem substância proibida, ou até mesmo passou por lote para isso, ou alerta emitidos por autoridades, e principalmente se o valor do suplemento justifica o uso por aquele nosso paciente. Ainda, né, quando a gente vai classificar, agora vamos entrar mesmo na parte que vocês querem ver mesmo, que é a ideia de suplementação, não se preocupem, não é aqueles cursos, sabe, que, não, a ideia aqui é só ficar vendendo coisa para vocês. Não, é um curso mesmo de suplementação, vou falar muito para vocês de tudo que vocês precisam sobre suplementação, tá? E assim, a gente divide, essa seria, em tese, pelo menos pelo Comitê Olímpico Internacional, uma das melhores formas da gente dividir a ideia de categorias de suplementos, né? Para quem não sabe, a gente pode dividir tanto numa ideia mais de farmacológicos, nutricionais, até mesmo físicos e psicológicos, né? As categorias de recursos ergogênicos, né? Então, recursos ergogênicos. Um suplemento está dentro dos recursos ergogênicos. Assim como, né? Assim como os esteroides estão dentro dos recursos ergogênicos, mas dentro de uma categoria de apoio de recurso farmacológico, certo? Aqui nós vamos falar de suplementos e ainda dividindo dentro dos suplementos, nós vamos estar falando de alimentos esportivos, suplementos médicos, ergogênicos, né? Que o termo ergogênico ele se refere à ideia de ergo, performance, gênese, promoção, né? O aumento, ou seja, aumento de performance. Essa performance de maneira indireta ou até mesmo direta, né? Mas indireta, por exemplo, no caso do suplemento voltado para hipertrofia, porque muita coisa no atleta, por exemplo, ou praticante de esporte, se a gente aumenta o volume de massa magra dele, é interessante no quesito promover performance, certo? Alimentos funcionais também, que supostamente possuem algum efeito, principalmente que otimizam a saúde e desempenho. Ali a gente pode falar de fibras, extratos muito comuns. Na época do meu mestrado, eu estudei extratos de pleurotos ostreatos, né, que são cogumelos específicos e que aparentemente pôde-se ver, assim, eram estudos em modelos animais, mas que a gente podia observar que existia, de fato, efeitos, por exemplo, antioxidantes, no controle glicêmico, e também aqui a menção a suplementos médicos, né, que visam tratamentos de deficiências clínicas, como ferro, zinco, magnésio, cálcio, vitamina D, enfim. O que que a gente sabe, gente? O que que a gente sabe quando se trata de suplementos para construção muscular? Esse aqui é um trabalho bem conhecido do Kexi. Não é porque tinha o Kexi, a Burke, o Joy Kendrup, não é por isso que eu não possa discordar em algumas coisas, né? Por mais que eles são os caras do assunto, eu me permito discordar no sentido de argumentar, e vocês vão ver, eu vou trazer isso para vocês agora, mas muita coisa aqui que eu trabalharia dispondo em outras categorias. Por exemplo, eles dividiram em três categorias, né? Onde a gente vai ter uma categoria com evidências fortes, né? A categoria 1, para apoiar a eficácia, e que também, obviamente, são seguros esses suplementos. Evidências limitadas, que é a categoria 2, e pouca ou nenhuma evidência para apoiar a utilização quando a gente está tratando de suplementos. Esqueci esse ladinho, mas eu vou deixar aqui de bônus para vocês, tá? Que é a melhoria de performance. Mas quando a gente fala de construção muscular, eles trazem como evidências fortes, agora vocês vão entender por que eu dividiria diferente isso, HMB dentro de evidências fortes, aminoácidos essenciais dentro de evidências fortes, e eu já jogaria ali para evidências limitadas, tá? Enquanto que o BCAA e ácido fosfatídico, com certeza eu traria para pouca ou nenhuma evidência, né? E eu manteria a creatina e as proteínas ali como um grau bem alto, assim, evidências fortes para apoiar a suplementação quando a gente está tratando de suplementação para construção muscular, certo? Ainda, outro trabalho bem semelhante dividiu de outra forma. Ele dividiu de uma forma mais clássica, assim, que são nível A, nível B, nível C e nível D, onde o nível A seria
nível mais forte de evidência para apoiar a suplementação dentro da hipertrofia. E podem ver que esses autores, né, são autores também bem fortes do campo de estudo da hipertrofia e suplementação, principalmente, na verdade. Eles trazem uma ideia dos mecanismos propostos para isso, né? Mecanismos poderiam estar envolvidos com a ideia de que tais suplementos podem ajudar na hipertrofia, né? Inclusive, esse trabalho eu discorro bem ele aqui no meu livro, que eu lancei recentemente, que é o livro de hipertrofia muscular da nutrição à suplementação. A galera que está fazendo a mentoria, Hipertrofia Expert, toda recebeu o meu livro e estão curtindo bastante. Então, assim, gente, por que é bom discorrer? Porque muita coisa de fato faz sentido, e é um fato, por exemplo, que a cafeína pode ter estímulo no sistema, pode, estimula o sistema nervoso central, reduz a percepção de dor, e que, consequentemente, pode, por exemplo, o sujeito produzir uma maior performance, por exemplo, no treinamento de força, o que, consequentemente, poderia, obviamente, produzir mais hipertrofia partindo do princípio de sobrecarga progressiva, né? Mas, existem ainda algumas evidências mistas a respeito do assunto, sem esquecer que a cafeína ela é um suplemento que a gente utiliza ela de maneira mais aguda, né? Utilizar a suplementação de cafeína, veja bem, eu não estou falando do café, eu estou falando de cafeína. A suplementação de cafeína, a gente costuma, digamos, ter uma. Algumas pessoas chamam até de saturação de receptor. Eu confesso que esse termo talvez não esteja tão certo assim, mas uma adaptação muito fácil a ela, né, conforme o uso vai sendo crônico. Tanto que muita gente que toma café percebe que às vezes cada vez tem que tomar mais café, né? Além disso, suplemento assim, tanto na ideia de aumento de capacidade de contração muscular, osmolaridade celular, que tem relação com um ponto muito importante da hipertrofia, que é o inchaço celular e sinalização com caminhos, vias anabólicas, enfim, que é a creatina, né, gente? Eu vou falar agora um pouco da ideia da quantidade de creatina que se deve utilizar e tal, mas que tem um ponto muito interessante aí de evidências quando se trata de ganho de massa magra. Porém, os mecanismos exatos para isso não estão bem esclarecidos, tá? Esses são os propostos e os possíveis aí que fazem muito sentido nessa ideia de aumento de massa magra através da creatina, mas que a gente ainda tenta entender e elucidar melhor isso. Nitratos também, né, que são normalmente obtidos através do suco de beterraba, né? Também se utiliza o espinafre para isso, mas mais o suco de beterraba, ou até mesmo na ideia de suplementação pelos nitratos, né? A proteína, a gente vai tratar um pouco sobre isso, mas a proteína, quando a gente pensa em promover um balanço proteico positivo através de uma oferta proteica otimizada para o nosso paciente, e o que a gente sabe? Quando ela está ali em 1,6, 1,7 gramas de proteína por quilo de peso, a gente sabe que a síntese proteica em si, numa dieta para um bulking, por exemplo, já vai estar bem otimizada. E uma discussão importante também a respeito dos ômega 3, principalmente na ideia, também agora vem se observando otimização da síntese proteica, mas principalmente em regulação de marcadores anti-inflamatórios. Aí os sujeitos trazem as evidências mistas, né, a respeito de determinados suplementos. Aí a gente vai estar falando dos clássicos, que eu até colocaria, eu mudaria algumas coisas aqui. Eu botaria BCA, ATP, minerais e ácido fosfatídico lá para D. Puxaria a citrulina, eu já, assim, ó, eu falo, vocês sabem que eu falo muito sobre a citrulina. A citrulina, inclusive, se eu não me engano, eu trouxe aqui ó, como um suplemento emergente, né? E que é um suplemento que a gente vem observando ela com mais cautela para possível prescrição dentro do processo de ganho de massa magra, justamente, né? Justamente porque todo suplemento que melhorar fluxo sanguíneo, consequentemente, através da melhora de biodisponibilidade de óxido nítrico, vai melhorar a contração muscular, vai melhorar até mesmo o remodelamento da musculatura, né? O remodelamento faz parte do processo de hipertrofia também, então eu chamo muita atenção para esse tipo de suplemento. Suplementos com nível fraco aí, né? Aí a gente vai estar falando de C e D, ornitina, tribulus, ácido ursólico, resveratrol, CLA, glutamina,
como eu falei para vocês, eu traria os PCAs para cá também, né? Mas suplementos que possivelmente não fazem sentido a gente trabalhar com os nossos pacientes. Esses suplementos, tanto que posteriormente também se fala dos esteroides, né, anabólicos androgênicos, por causa do nível de segurança. Ah, mas não tem efeito na hipertrofia? Tem pra caramba, mas não se esqueçam que também se trata da ideia de não ter evidência para determinar se é seguro, ou seja, possivelmente não é seguro, né? A gente já sabe disso. Então, é muito importante que a gente tenha cautela quando a gente vai, não, Fabrício quis dizer que não funciona. Não, não é isso. Eu quis dizer que não tem nível de segurança, então não é interessante que a gente trabalhe. Oi, colega, boa noite. Clica no link da bio e vem aqui para o curso com os slides. Então, vamos lá. E também os suplementos, como eu falei, suplementos emergentes. Os nitratos de citrulina malato, o restante, como eu falei, eu me dou a liberdade de até mesmo o Gonzalez, tem um outro cara aqui que é muito bom também, que estuda a ideia de suplementação, blá, 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 o Tolsen Bagheri, né? Eu me dou ao luxo de poder discordar de outros pesquisadores, não vejo problema com isso, mas aqui nesse ponto, citrulina e nitrato, com certeza, sim, são suplementos realmente emergentes dentro da hipertrofia, principalmente por essa ideia aqui, melhora de fluxo sanguíneo, né? E possivelmente aumento de síntese proteica muscular e também aumento da biodisponibilidade, principalmente aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico, certo? Bom, gente, esse aqui é um suplemento muito discutido dentro da literatura voltada para performance, né? Para quem não sabe, cara, a gente tem suplemento, tem estudo sobre cafeína lá dos anos 1900, tá, gente? Lá dos anos 1900. Então, assim, a cafeína, ela é muito estudada há muito tempo, tá? Ela é um suplemento muito estudado há muito tempo, principalmente na performance. E mais recentemente vem se discutindo aí sobre a possibilidade do uso dentro da hipertrofia. Ela é uma substância encontrada naturalmente em vários alimentos, como o café, né? É muito bom a gente falar isso com os nossos pacientes. Às vezes eles acham que o que tem cafeína, café. Não, cara, tá só associando o nome. A gente vai ter em chá verde, a gente vai ter em chocolate, principalmente os mais amargos. A gente vai ter até na nossa Ilex Paraguensis aqui no chimarrão, né? Então a gente tem cafeína exposto em vários alimentos que a gente encontra aí, né? Mas suplementado, né? Suplementado, aqui a gente vai falar na ideia de suplementação. A gente tem aí algumas ideias que podem estar associadas à hipertrofia. Basicamente, o proposto da utilização da cafeína é como um antagonista do receptor de adenosina. Quando isso acontece, tá, a gente já sabe que existe estímulo do sistema nervoso central, aumenta a liberação de endorfina e, obviamente, consequentemente, vai aumentar estado de vigilância, estado de alerta, né, reduz percepção de dor, principalmente durante alguns exercícios, não todos, né? E, assim, acredita-se principalmente dentro da hipertrofia, como um estimulante para situações baseadas em tarefas de sprint de curto prazo, supramáximo ou repetido, tá? Então, nem sempre, por exemplo, em treinos de 10 repetições, descansa 1 minuto, vai de novo para 9, 10 repetições, a cafeína terá uma ação que faça sentido sua utilização. Porém, cara, eu vejo ela, tá? Agora eu vou trazer ela como uma opinião, agora como uma opinião pessoal de prática clínica. Ela é um suplemento muito barato, tá? Que a gente consegue trabalhar de maneira aguda com alguns pacientes que em determinados momentos da semana, do mês deles, a utilização possa fazer sentido prévio ao treino, tá? Eu não acho interessante a gente utilizar de maneira crônica, tá? Não acho mesmo. Não por. A gente já sabe que adultos, principalmente, vão se dar bem até com 600 miligramas de cafeína por dia, 400, 600 miligramas, então não parece trazer um desfecho ruim cardiovascular em pessoas saudáveis, então não é nesse sentido, mas no sentido principalmente de adaptação. Normalmente a gente recomenda a ideia de 3 a 6 miligramas por quilo de massa corporal total, né? Então, o sujeito de 100 quilos pode trabalhar com 300 até 600. Pô, como assim, Fabrício? Porque tem que testar. Existem testes que tu pode fazer que não são tão baratos assim para ver, por exemplo, uma questão genética relacionada à capacidade de utilização, absorção e metabolização dessa cafeína, né? Genes específicos como CY1A2P que
está envolvido com a metabolização da cafeína, mas a ideia é testar, né? Tem sujeitos que a gente sabe que vai responder de maneira mais acentuada a cafeína, e isso vocês veem no dia a dia de vocês, com certeza. Tipo assim, pacientes que vão tomar um cafezinho e já vão ficar acelerados, ou vocês mesmos. Daqui a pouco até falem aqui nos comentários, a galera que toma cafeína aí, ou que toma algum suplemento, se vai tendo dúvida que a gente deixa aí pro final da aula, mas a gente sabe que é muito comum as pessoas responderem de maneira diferente a essas doses de cafeína, tá? Opa. Na hipertrofia, como eu falei, há um estudo aí, assim, estudos mais recentes, e como vocês podem ver, estudos in vitro e in vivo, né? São estudos que servem para nos ajudar a entender mecanismos e possível relação com consequente hipertrofia, né? É, a gente sabe que a cafeína pode ter uma relação com sinalização hipertrófica, ativação de aumento da sinalização para a atividade das células satélites, desculpa, né? O que consequentemente a gente sabe que induz sinais anabólicos para o processo de hipertrofia, obviamente. A gente tem aí também sinais específicos dentro da musculatura esquelética, sinalizando que pode induzir a maior síntese proteica síntese miofibrilar proteica, e se isso se manter de maneira crônica, consequentemente induzir a hipertrofia. Então, tá fazendo algum sentido aí a gente pensar na cafeína, certo? Também, né, gente, por que eu trago essa imagem aqui da creatina? Isso aqui é uma explicação muito legal que vocês vão ter, vocês podem ter, inclusive, como eu falei, a minha mentoria Hipertrofia Expert é tanto para estudantes como, principalmente para estudantes, na verdade, mas também para formados, né, obviamente. Mas é uma explicação muito legal que a gente vai ter com mães de pacientes que têm medo que o filho use creatina, pessoas, inclusive, que querem entender, bah, mas peraí, por que está usando a creatina? Por que ela funciona tanto? Cara, isso aqui é um exemplo clássico que eu trago, eu gosto muito de utilizar, que é, cara, a creatina, tá? Ela é um aminoácido que a gente encontra naturalmente em alguns alimentos. Só que a gente encontra em quantidades muito baixas. O ser humano adulto vai consumir 1 a 2 gramas de creatina por dia, né? A gente consumir esse pozinho mágico aqui de 5 gramas, por exemplo, em doses gerais, a gente vai precisar de 1,5 kg de salmão, se eu não me engano, né? Ou ainda vocês vão ter que atingir 10 quilos de cranberry, né? Então, esses exemplos são para mostrar como é difícil e por isso que, normalmente, a suplementação acaba funcionando tanto quando a gente fala de ganho de massa magra. A gente também fala que o principal ponto da creatina é, obviamente, aumentar os estoques de fosfocreatina, né? A gente sabe que o principal conteúdo de fosfocreatina se encontra no músculo, né? E isso vai acabar aumentando a taxa de ressíntese desculpa, a possibilidade de aumentar a utilização de ATP, a nossa moeda energética, ou seja, a gente vai conseguir aprimorar contração muscular, né? Aprimorando contração muscular, a gente consegue, teoricamente, produzir mais força. Tanto que o principal efeito da creatina, estudado há muito tempo, mas que ficou famoso lá nas Olimpíadas de 1992, quando o cara atribuiu, né, o americano atribuiu a medalha de ouro dele ao uso da creatina, né? Possivelmente não era só a creatina que ele usava, mas nos 100 metros ele ganhou a medalha de ouro, e muito disso ele atribuiu à creatina. Então, como vocês podem ver, ela é um suplemento que ela trabalha muito na ideia de força e potência, fornecimento de alta capacidade de gerar esforço muscular num curto espaço de tempo, né? Além disso, a partir do momento que o sujeito está produzindo mais força, consequentemente, um dos principais fatores que levam à indução da hipertrofia, que é a mecanotransdução, obviamente, ele vai ter maior tendência de ganhar massa magra. Então, assim, além de todos os outros fatores que eu sugeri ali para vocês que a creatina pode estar envolvida, como o aumento de osmolaridade celular, né, a capacidade de gerar trabalho, e que a gente sabe que isso pode ter significância dentro da hipertrofia. Normalmente a gente vai trabalhar com, assim, eu costumo dividir em 3 possibilidades distintas, né? Se a gente quer fornecer para o nosso paciente ganho de massa magra, ganho de força de maneira rápida, a gente pode trabalhar sim com a fase de carga,
que é a utilização ou das 20 gramas de maneira absoluta, fracionada em 4 tomadas diárias durante 7 dias, né? Ou a gente pode trabalhar, por exemplo, com 0,3 gramas por quilo de massa corporal por dia, né? A gente sabe que isso tem um efeito significativo dentro da força, de ganho rápido na força, mas infelizmente não vai resultar em mais hipertrofia, tá? Infelizmente não vai resultar em mais hipertrofia. Depois a gente pode passar por uma fase de manutenção. Normalmente a gente trabalha com sujeitos mais leves, 3 gramas, sujeitos mais pesados, 5 gramas. Eu gosto da ideia de utilizar 0,1 gramas por quilo de massa corporal por dia para o sujeito. Tá? Eu gosto dessa ideia na fase de manutenção. Como eu falei, impactos no desempenho, principalmente em exercício de alta intensidade, com duração abaixo de 2 minutos e meio. E essas adaptações crônicas ao treinamento, aí, através do aumento de força, vão acabar induzindo a mais hipertrofia. Aqui, como eu falei, aumentando os estoques de fosfocreatina e todo o que está envolvido com essa ideia da creatina poder possibilitar todos esses efeitos ergogênicos que tanto a gente vê esse suplemento com nível de evidência A, quando a gente está tratando de ganho de massa magra, força e até mesmo performance em determinados exercícios, como eu mencionei. Aqui só um exemplo, acho que muitos de vocês viram, né, essa imagem que é do Djokovic, ia falar Nadal, pedindo a creatina no meio do jogo dele ali e tal. Como eu falei, né, uma das formas que a gente tem de melhorar a capacidade, de ter benefícios ergogênicos através da creatina, é justamente aumentando os estoques de fosfocreatina. Tu não vai conseguir aumentar os teus estoques de creatina se tu não aumentou até o teu jogo ali. Tá? E tu também não vai conseguir aumentar de maneira tão aguda assim no meio do jogo. Ou seja, tanto que a gente já sabe que o lance da creatina é consumir ela de maneira crônica, inclusive independente dos horários. Em resumo, não sei como, porque, pô, é um cara que deve ter toda uma equipe por trás, né? Acredito que vários de vocês aqui viram essa cena, mas não sei como, só que, cara, para mim foi uma gafe sensacional. Qual a necessidade de correrem buscando a creatina para ele? Não faz sentido algum, certo? A gente também, como eu falei, tem as possibilidades dos nitratos, né? Principalmente na ideia da beterraba, né? O suco de beterraba é uma boa possibilidade. O problema é que um dos problemas, né, do suco de beterraba é justamente que ele costuma dar alguns efeitos gastrointestinais aí que a galera não curte muito. E o espinafre. Beterraba, normalmente um sujeito ali de 80 quilos vai ter que consumir umas 400 gramas de beterraba crua em suco, então é bastante quantidade mesmo. Mas eu ainda tenho uma proposta mais interessante do que a beterraba. A gente pode ou suplementar os nitratos, ou também, como eu falei, na ideia de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, muito, muito, muito pensar na ideia de utilizar, por exemplo, esse tal suplemento emergente, que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, que é a ideia, por exemplo, da citrulina malato, né? A gente vai trabalhar numa visão mais geral dos nitratos ali, principalmente na ideia de exercícios prolongados, desculpa, esforços submáximos e intermitentes e alguns de curta duração, que eu vou discorrer um pouco mais com vocês aqui, mas os resultados têm sido bem mistos, assim, na ideia de qual exercício, qual modelo, qual evento esportivo, de fato, os nitratos vão ter relevância, né? A gente tem aí estudos tendo mostrado melhorias que vão até mesmo de 4 a 25% no tempo de exercício até a exaustão, né? E aumentos de 1 a 3% no desempenho de tempo contra-relógio, principalmente em exercícios com duração abaixo de 40 minutos. Cara, como eu falei, as evidências são mistas ainda nesse sentido, tá? São mistas nesse sentido. Uma possível atribuição lá dos nossos pesquisadores que trabalham com a hipertrofia é justamente que a ideia de ingestão prolongada e crônica pode conferir aí melhora na biodisponibilidade de óxido nítrico. Isso poderia ser um fator positivo com relação principalmente à disposição do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética, o que poderia causar consequente hipertrofia. Mas é algo aí a ser discutido, né? De maneira geral, eu prefiro trabalhar muito mais com a ideia da citrulina, quando a gente pensa
em suplementos precursores de óxido nítrico, dentro da capacidade de melhorar a força e também na ideia de melhorar, possivelmente melhorar a resposta hipertrófica. Principalmente em doses ali que vão variar de 5 a 8 gramas, que a maioria dos estudos tem trabalhado ali, quando se pensa na ideia de utilização da citrulina, certo? A gente também tem a nossa querida betalanina, endogenamente a gente encontra ela principalmente nos rins, é um órgão que a gente costuma encontrar, em alguns alimentos específicos também, mas vocês precisam entender, como profissionais e futuros profissionais, né, que a ideia da betalanina, ela não passa exclusivamente pela betalanina, ela passa principalmente por um outro aminoácido que esse sim que vai acabar causando o tamponamento intracelular, mais especificamente na célula muscular, que é a carnosina. A gente acredita que a betalanina pode aumentar em cerca de 60% a 80% em até 6 semanas, no mínimo ali, né? Mas os melhores benefícios vão estar ao longo de 3 meses. Muita gente tem o famoso efeito placebo, né? Você já deve ter visto isso com os pacientes de vocês, ou quem está aí na faculdade também, eu falo isso muito com a galera do Hipertrofia Expert, que é a minha mentoria, cara, a galera tem uma ideia de que a betalanina, porque dá aquela coceira e tal, vai ter efeito significativo ali já de maneira aguda, e não, né, meu, aquilo ali é só um efeito colateral da betalanina, justamente por causa desse tamponamento. Normalmente a gente vai utilizar, espaçar, uma boa proposta, inclusive, uma boa proposta, é a gente utilizar ali 1 grama aproximadamente, numas 3, 4 tomadas no dia, porque daí a gente vai espaçar bem e não trazer esses colaterais que a gente observa aí. Também é uma forma de aumentar a quantidade de carnosina para o nosso paciente. Na hipertrofia, como eu falei, a gente precisa de estudos bem mais controlados para entender se, pô, peraí, aqui a gente sabe que normalmente a betalanina vai ter efeito, vai ter efeito significativo em tarefas que vão ser intermitentes, com algumas contínuas também de 30 segundos a 10 minutos de duração. Eu costumo, por exemplo, utilizar muito no cross-training com alguns pacientes meus, né, a betalanina, né, mas a gente ainda está engatinhando quando o assunto é resposta hipertrófica. Se atribui a possibilidade da betalanina, principalmente, né, principalmente nessa sustentação de carga em alguns exercícios de treinamento de força, cross-training também, que a gente pode utilizar o CrossFit, por exemplo, né, para trabalhar a ideia de aumento de massa magra, né? Mas ainda a gente tem evidências que são um pouco confusas. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com sujeitos que usam outra modalidade esportiva além do método que é a musculação, ou trabalham, por exemplo, com CrossFit, corridas, por exemplo, de quilometragem menor, né, 1.500 metros, é uma corrida bem legal que dá para utilizar a betalanina. Remo, um esporte bem legal também que dá para utilizar. Algumas lutas dá para a gente utilizar também, como jiu-jitsu, mas aí a gente pode pensar na possibilidade do uso, certo? Ainda, né? Ainda. Nas indicações dos melhores panoramas aí que a gente tem a respeito da hipertrofia e utilização das gorduras ômega 3, né? As indicações são que se trabalhe ao mínimo com 1,5 gramas de ômega 3 por dia. Porém, a gente tem aí algum leque de evidências mostrando, principalmente quando se analisa mais a parte mecanicista da coisa, que talvez suplementar uma dose um pouco maior de ômega 3, talvez, é algo para a gente discutir, eu e a galera ali da nossa mentoria Hipertrofia Expert discute isso nas aulas, nosso grupo de WhatsApp vai acabar, consequentemente, discutindo isso também, é que, aparentemente, aí a gente tem caminhos indicando que a utilização dessa suplementação poderia levar a mais hipertrofia, né? Principalmente envolvidos aí com a via mTOR-C1, relacionado com a P70 S6 quinase, também questão de regulação glicêmica, melhor controle insulinêmico, mas assim, dá para a gente discutir bastante ainda a respeito desse tema. Com certeza, né, gente? Com certeza, se faltar uh,
gramagem de ômega 3 na dieta, com certeza faz sentido utilizar, com certeza, né? Eu também discuto muito na ideia de recuperação muscular em sujeitos pós ou em alguma recuperação de lesão, enfim. E o nosso queridinho aqui da galera, né, que é o nosso Whey Protein. Eu gosto muito de falar sobre Whey Protein porque na época do mestrado ainda, eu tinha que dar uma aula sobre o Whey Protein. Eu acabei tendo que ler numa questão, aspectos mais históricos da coisa. Fugir um pouco só do, fugir um pouco só da questão teórica, de como aplicar na hipertrofia e tal, e acabei caindo também em aspectos mais históricos. E, bah, gente, é bem legal de ver, assim, o Whey Protein, ele é bem mais antigo do que a gente pensa, tá? Assim, acredita-se, assim, inclusive, e é muito provável que tenha mais de 4.000 anos, que, óbvio, não com o nome Whey Protein, mas que se descobriu uma substância ali, que já era a proteína do soro do leite, né, onde inclusive há relatos de que Hipócrates, né, utilizava com alguns atletas dele, que relatava que conferia mais músculos e tal aos atletas. A carta, digamos assim, mais longeva que a gente tem, quase numa espécie de artigo científico, é lá pelo Baricelli, lá de 1652, né? Então, cara, é bem mais antigo do que a gente pensa. Para quem não sabe, inclusive aqui em Pelotas, a gente tinha ali nas décadas de 70, 80, e alguns até falam que 90, mas eu não me recordo disso, mas 70, 80 eu vi os relatos a respeito disso, que até algumas indústrias, principalmente de fabricação de leite, né, obviamente, e queijo, elas acabavam jogando fora muito do whey protein. A gente teve diversos pontos históricos importantes. Mais recentemente, né, obviamente, a inclusão do whey protein, óbvio, a gente atribui muita coisa aos nossos fisiculturistas, né, por mais que tem algumas coisas a gente sabe que é muito empírico da prática, mas, por exemplo, a inclusão mesmo e a chamada para o whey protein foi principalmente em revistas lá da década de 40, 50. Claro que não tinha o saborzinho que tinha hoje, né? Mas principalmente na década de 40 e 50 em revistas de fisiculturismo e que depois, posteriormente, foi se industrializando mais, digamos assim, e chegamos aí nas disposições que a gente tem hoje, onde a gente sabe que tipos principais que a gente tem, existem três tipos diferentes. A gente vai estar falando do whey protein hidrolisado, whey protein isolado e o concentrado, né? Muita gente costuma diferir como se um fosse melhor do que o outro. Gente, vamos ter uma coisa aqui, tá? Não é um melhor do que o outro, é um diferente do outro, tá bem? É um diferente do outro. Basicamente, envolvendo a ideia de processamento de cada um, tá? A gente tem o whey protein, a gente tem o whey protein concentrado, tá? Que seria o menos processado, e que aqui no Brasil, eu acho que a legislação permite, se eu não me engano, trabalhar de 26 até 80% ele pode ser considerado concentrado, se eu não me engano. Obviamente que a gente não vai indicar para os nossos pacientes pegar um whey protein de 30 gramas, 8 gramas de proteína, não faz sentido isso, né? Quanto mais proteína tiver na composição ali, melhor. Inclusive, olhem o site que eu falei aqui para vocês no início da aula, que é a AB Nutri, ela fala ali sobre o whey protein e até mesmo a ideia de amino spiking, que é uma estratégia para mascarar a quantidade proteica do whey e como algumas indústrias fazem isso, né? E eles mostram mesmo, assim, tipo, a marca, o nome, é bom a gente ter isso bem sabido, assim, né? Digamos assim. E como eu falei, a ideia não é um melhor que o outro, mas sim um diferente do outro. Por exemplo, como ele é menos processado, ele vai ter mais nutrientes que a gente encontra dentro do whey, que são aqueles nutrientes clássicos, principalmente os peptídeos bioativos, que conferem vários benefícios de saúde. E a gente também sabe que é uma forma mais cara, mais barata, desculpa, do whey protein, visto que é menos processado, envolve menos etapas de fabricação também. Costuma ser melhor o sabor, inclusive, né, por causa desse menor processamento. O whey protein isolado, normalmente a gente vai utilizar com os nossos pacientes ou nós mesmos, que quem tem intolerância à lactose, enfim, que tem
um conteúdo reduzido principalmente de carboidratos e gorduras. Nesse sentido, reduzindo principalmente os de carboidrato, vai acabar reduzindo o carboidrato do leite, né, que é a nossa queridinha lactose. Então, ele quase é nulo ali na quantidade de lactose. Costuma ser mais caro, né, que o whey protein concentrado. E a gente tem ali o mais caro de todos, que seria o hidrolisado. Justamente, ele sofre o que seria uma hidrólise prévia das proteínas, fazendo com que elas fiquem praticamente pré-digeridas, assim. A absorção dele é mais rápida, o que não necessariamente, vocês vão ver isso agora, confere benefício maior. Absorver proteína mais rápido não quer dizer que tu vai ter maior síntese proteica e, consequentemente, maior hipertrofia. Tem que ficar bem claro, tá? Aí, gente, o que confere no whey protein concentrado mesmo, tá? Não necessariamente vamos pensar no hidrolisado. Mas o que confere no whey protein todo esse clamor, né, que a gente tem dentro da indústria, hoje, numa ideia possivelmente, claro, possivelmente de vendas não seja unitariamente o que mais vende, deve ser talvez barrinha proteica, deve ser o que mais vende dentro da indústria, não tenho conhecimento disso, mas possivelmente é o que mais gera capital, né, para a indústria de suplementação, que é o whey protein. O whey protein. O whey, basicamente, gente, ele dentro da. Como que a gente confere uma proteína, chama ela de uma proteína completa, né? Principalmente pelo conteúdo de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que a gente precisa consumir através da dieta. Basicamente assim, não vou, sei que a galera que já é dentro da área tá querendo aprimorar conhecimentos, então não vou me aprofundar muito nisso. Então, o whey protein, vocês podem ver que comparado com diversas outras fontes proteicas, ele fica até assim bem acima da musculatura esquelética humana, do leite em si, dos ovos, da caseína, enfim, né? Mas, assim, a gente precisa entender o quanto isso é significativo, vocês vão ver isso agora. Gente, a aplicabilidade são várias, tá? Não só. Eu utilizo não só na hipertrofia, quando falta proteína, tá? Mas eu utilizo também muito dentro do emagrecimento, por exemplo, que a gente, além de todas essas substâncias bioativas conferirem diminuição de marcadores inflamatórios, de estresse oxidativo, absorção de minerais, enfim. Também a gente sabe que o whey protein tem um efeito sacietogênico muito importante. Então, dentro do emagrecimento também é muito legal, pô, tu oferecer um produto com alta quantidade proteica, baixa caloria e praticidade, pô, faz muito sentido, certo? Aqui é mesmo slide. E aqui a gente tem vários estudos aí estudando o whey protein em diferentes situações, né? Ó, controle glicêmico em diabéticos tipo 2, função da vasculatura endotelial, da função vascular, marcadores inflamatórios, enfim, vários efeitos dentro de proteína C reativa, né? Um importante marcador também. Enfim, a gente sabe que o whey protein não tem só uma ideia de conferir proteína e era isso. A gente tem ali sim bons nutrientes que podem conferir benefícios à saúde humana. A superioridade sobre outras proteínas, de fato, né, principalmente estimulando na questão de absorção de aminoácidos e estímulo da síntese fracional proteica. Porém, essa superioridade, ela não parece que justifica a aplicação. O que eu quero dizer com isso? Hoje, inclusive, eu postei ali no meu Insta a respeito. Se a gente equalizar em questão principalmente proteica e de aminoácidos essenciais, frango e whey, né? Porque às vezes a gente abre ali, ai, tem leucina, tem. Cara, beleza, é a mesma coisa que tem dentro de um frango aqui, ó, como vocês podem ver, sabe? Eu acho engraçado, às vezes, a galera, os meus pacientes me perguntam muito isso, né? Tipo, será que eu posso consumir whey 2 vezes no dia? Cara, será que tu pode consumir frango 2 vezes no dia? É a mesma ideia. Então, se a gente consegue equalizar na quantidade de proteínas, isso eu ensino também todo no curso base que tem ali da mentoria Hipertrofia Expert, a gente sabe que vai conferir a mesma possibilidade de hipertrofia, isso também está bem evidente, né? Inclusive,
A gente sabe que quando se equaliza, de fato, os veganos vão precisar um pouquinho mais de proteína, né, mas, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui eu peguei do site da Growth, tá? É proteína isolada de ervilha, proteína isolada de soja, tá? Proteína isolada de soja. Ela também tem aminoácidos essenciais, ela tem leucina, ela tem cadê aqui? Cadê? Isoleucina, né? Cistina, metionina, valina, tem até os nomes. Mas, enfim, a gente sabe que vai ter a possibilidade de atingir boas quantidades de aminoácidos também dentro de dietas vegetarianas, veganas. Só é mais difícil de fazer. Só é mais difícil de fazer. Mas também existe essa possibilidade, né? Dentro do curso base, por exemplo, da mentoria, a gente tem ali como estruturar a quantidade de proteína da dieta. E a gente vai jogar primeiro a quantidade de proteína e observa, cara, tem ali a quantidade que o Fabrício sugeriu de leucina na dieta, né? Que é no mínimo ali 2 gramas e meia por refeição. Tem, cara, então beleza. Também vai estimular muito semelhante, né? Como eu falei, a hipertrofia é um processo crônico, então às vezes a gente vai utilizar ali, gera mais síntese proteica que proteína de ervilha, o whey protein. Isso quer dizer que o whey gera mais hipertrofia que a proteína de ervilha? Não, não necessariamente. Entende? Porque a gente precisa de oferta proteica crônica e balanço proteico positivo durante certo tempo para que aconteça um remodelamento da musculatura esquelética, conferindo hipertrofia, certo? Então, às vezes, a gente tem essa ideia de que, não, se faz determinada coisa aguda, então vai. Não, cara, que nem a ideia dos hormônios, né? Tal coisa estimula a testosterona, beleza, mas durante quanto tempo? Isso vai se tornar crônico? Né? Porque senão não faz sentido. Agudo não vai ter grande relevância. Parece ser um consenso científico que não tem benefício em pessoas saudáveis consumirem whey hidrolisado ou mesmo isolado sob a forma concentrada. Suplementação tem se mostrado desnecessária quando a quantidade proteica do dia está adequada. Velocidade de absorção do whey não traz vantagem adicional na construção de músculo. Parece valer a pena se importar, como eu falei, com o teor de aminoácidos essenciais e principalmente leucina. Então, é importante que mesmo utilizando a proteína vegetal, por exemplo, a gente se preocupe em oferecer ali as 2,5 gramas de leucina. Então, como vocês podem ver, enquanto isso a gente atinge 30 gramas de whey, a gente vai precisar ali já de umas 45 de proteína de soja, né? E muito mais importante do que se preocupar com a utilização aguda de proteína, a gente precisa se preocupar, porque existe o estímulo, esse estímulo vai conferir aumento da síntese proteica durante 24 até, em alguns casos, 48 horas. Então, tem que ofertar proteína de maneira consistente durante todo o dia, né? Essa aqui é só, já troquei essa ideia com vocês, né? Por que alguns suplementos funcionam na hipertrofia e outros não, né? Que principalmente, por exemplo, a leucina isoladamente faz sentido utilizar, o BCAA faz sentido utilizar? Cara, possivelmente não, porque como eu mostrei para vocês, né? E por isso que tem tantas evidências mostrando que não, né? Possivelmente a gente encontra facilmente na dieta, né? E, porra, um nutricionista, um estudante de nutrição, um profissional de saúde, ele tem que saber como ofertar uma dieta, né? Ofertar uma dieta que forneça toda essa suplementação. Também, gente, também há estudos aí com vitaminas e minerais. Muita gente quer, né, ficar utilizando vitaminas e minerais para acreditando que vai induzir mais hipertrofia. Cara, é justamente uma extrapolação do processo, tá? A gente tem limite para tudo que a gente vai consumir, né? A gente tem limite para tudo que a gente vai consumir. Por exemplo, não é porque tu absorve as proteínas que tu consumir que tu vai utilizar tudo para síntese proteica, né? Que tu vai utilizar tudo para síntese proteica. Senão seria muito fácil. Seria muito fácil. Eu jogaria tudo que eu consigo, por exemplo, de vitamina D, que tem alguma relação com a hipertrofia, de magnésio, de cromo, de zinco, que tem alguma relação com a hipertrofia, como eu falei, de leucina. E isso tem se observado também dentro dos minerais e vitaminas, principalmente suplementos que buscam promover efeitos antioxidantes, né? A gente parece que, qual é a grande possibilidade de por que utilizar suplementos antioxidantes não parece estar fazendo sentido na hipertrofia, principalmente adaptações ruins na musculatura esquelética. Justamente porque a gente já fornece o que a gente precisa naturalmente,
né, dentro desse processo, através de uma dieta que esteja adequada. Por isso que a gente estuda as TRIs, né, e por isso que a gente adequa dentro de uma margem segura e também eficiente. Então, não parece que se o sujeito, ponto, se o sujeito não precisa mais do que está proposto, né, ou, vamos lá, uma uma pessoa que busca engravidar, né, e aí vai ter que utilizar ali uma suplementação específica. Um idoso que está com alguma condição específica que precise utilizar a cálcio, vitamina D. Nesse caso, obviamente, a gente vai trabalhar, né, com as recomendações vigentes, mas até o momento não faz sentido a gente ficar solvando alguém de vitaminas e minerais pensando que isso vai induzir mais hipertrofia, certo? E assim, para trazer uma ideia final da minha fala aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu troquei toda essa ideia com vocês a respeito da mentoria hipertrofia expert, né? E muitas pessoas que eu trouxe para junto comigo da hipertrofia, foi através disso aqui que eu consegui mostrar de por que vocês têm que estar comigo dentro dessa hipertrofia, dentro dessa mentoria. Por que vocês têm que estar comigo dentro dessa mentoria? Hoje, eu acho que não faltam dados para mostrar que essa curva faz sentido, né? A população está envelhecendo. Eu acho que todo mundo está observando isso, principalmente a população brasileira. Isso se deve a tratamentos medicamentosos que estão evoluindo, expectativa de vida da população que vem crescendo e até mesmo a ideia de natalidade que teve um controle ao longo dos anos. Então, assim, gente, assim, tá? Muito do que a gente vai trazer dentro, muito do que a gente vai pensar dentro da hipertrofia, né, é que, é que, ah, eu vou ajudar alguém a hipertrofiar, né? Eu quero que vocês pensem comigo assim, peraí, eu vou trabalhar com hipertrofia, né? Eu vou trabalhar com hipertrofia. Uhum, beleza, o que que eu vou utilizar? Cara, um bombadão que quer ficar mais bombadão, uma mina que quer. Isso é legal. Cara, tu vai trabalhar com isso, tu vai aprender a trabalhar com isso dentro da mentoria. Né? Tu vai aprender a trabalhar com isso dentro da mentoria. Tá? Porém, cara, tu tem que entender que muitas pessoas, e tu precisa saber mostrar, senão tu não consegue captar pacientes para te fidelizar esses pacientes, né? Eu utilizo creatina com as minhas veinhas de 90 anos, com meus tiozinho que tem Parkinson. E aí, e agora? Ah, não, mas creatina? Não, creatina é só para menina que quer ficar com o glúteo mais definido. Cara, beleza, também dá para utilizar. Mas tu entende que a gente, quando tem esse preconceito, e eu quero saber de vocês se vocês concordam comigo, tá? Falem aqui no chat, inclusive, por favor. Quando a gente tem esse preconceito de que a hipertrofia é só voltada para um público jovem, a gente exclui todo o nosso potencial, todo o nosso potencial grupo que quer muito fazer parte e precisa ter hipertrofia, entende? Que é a população idosa. Um estudo que eu postei recente agora nos meus stories mostrava isso. Cara, idosos 85 mais podem ganhar massa magra semelhante a idosos de 65 a 75 anos, que são, nesse caso, bem mais jovens que eles, né? Então, sim, o cara, tipo, não pode ser só pensando na hipertrofia para um público jovem. Legal, legal, Pri. Aham, aham. Tá sendo usada, a creatina está sendo usada para mulheres na menopausa. Sim, sim. É um processo. Inclusive, a perda de massa magra acaba sendo um processo natural, entre aspas, natural, né? Tipo do envelhecimento humano, né? Contei isso, pô, tipo, eu dei uma palestra agora na UCPEL, né? Mais especificamente para o Hospital São Francisco de Paula, né? Que é vinculado ao CPEL, onde eu tratei muito sobre isso. Cara, o que vocês veem com relação. Não vou nem falar de vamos sair dos estudos, vamos parar de falar essa coisa, só estudo. Cara, vamos trazer para a prática de vocês. O que vocês observam? Quem tem um prognóstico melhor quando é internado? Um idoso mais fraco, um idoso mais forte. É? Me digam, assim, o que vocês veem com relação às internações? Quem que tem mais queda?
E o que que acontece com o idoso quando tem queda e fratura? O que que acontece? A gente já sabe. O prognóstico é muito ruim com relação à expectativa de vida a partir dali. Quem é que tem menos queda? Normalmente quem tem mais força, equilíbrio, né? Então, cara, a hipertrofia é um mundo a ser explorado que as pessoas não estão sabendo explorar. E eu vi isso nos meus futuros, que são vocês, tá? E nos meus mentorandos atualmente. Onde a gente traz para uma ideia de, cara, a gente precisa trazer um público para nós, que é um público fora do clichê. O clichê, a partir do momento que a gente se posiciona no mercado como um expert dentro da coisa, é muito claro que a gente vai conseguir trazer para perto de nós esse clichê. Agora, olha o que a gente não está explorando ao nosso redor, que é essa captação e fidelização de pacientes que e esquece assim, tipo, não, você sabe que eu não curto muito essa ideia de, ai, vamos aumentar o faturamento, vai aumentar o faturamento, é óbvio, tu tem mais paciente, é uma coisa meio óbvia que tu vai acabar aumentando o teu faturamento muito. Isso é meio claro. Mas olha a quantidade de pessoas que a gente está deixando de ajudar porque a gente tem aquele velho conceito que o idoso não precisa de proteína. Porra, é o que mais precisa de proteína. Um idoso não precisa de creatina. Cara, é o cara que mais vai se beneficiar de creatina, né? Ah, o idoso não precisa de whey protein. Cara, ele vai ter não só benefício no consumo proteico, ele vai ter benefício também na saúde dele, né? Então, como que a gente vai trazer mais pessoas, captar mais pessoas que são pacientes que a gente não está explorando? A Pri falou agora, exatamente, Denner. As pessoas, no meu Insta aqui, o Denner falou, as pessoas acham que os idosos não devem treinar força, porém eles precisam muito, é imprescindível, entende? Então, como que a gente vai trazer toda essa galera para perto da gente? E aí sim, com aquele velho papo que a galera usa para vender mentoria, que é uma coisa meio óbvia, mas que é consequência da gente estar ajudando essa galera a aumentar faturamento, porque vai expandir muito. Vai expandir muito. A gente vai trabalhar com mulheres que estão entrando na menopausa e notam claramente os efeitos de injeção hormonal na queda da massa magra. Ah, peraí, que público é esse que tu quer explorar se tu tá falando só de hipertrofia? Então, ouve esse termo, eu quero que depois vocês pesquisem no Google. Eu não vou nem falar sobre ele. Eu quero que vocês... Obesidade sarcopênica. É aquela pessoa que, além de estar com obesidade, tá perdendo massa magra numa exponencial. Entende? Então, é um leque a ser explorado que a nossa turma de mentoria está explorando, tá? Então, funciona assim, gente. Então, funciona assim. A princípio, desconheço qualquer relação. A Carolina perguntou: creatina whey para idoso sedentário com glaucoma pode tomar? Eu desconheço qualquer relação negativa a respeito. É algo muito específico, com certeza já tem trabalhos na literatura, mas desconheço alguma relação, até em questão fisiológica, não faria muito sentido para mim ter alguma relação negativa. Então, toda essa mentoria, ela vai envolver muita coisa, tá? É mais do que vocês podem imaginar, tá? E, assim, é, é muita coisa mesmo, tá? E tá sendo muito legal. Eu vou abrir as inscrições assim que terminar essa aula, tá? O site vai ficar disposto aqui. As inscrições fecham na quarta-feira. Então, nós estamos falando que hoje abre terça, quarta-feira fecha as inscrições, ok? Ela envolve um curso base técnico, tá? Onde vocês vão aprender a prescrever dieta, prescrever suplemento. Vocês vão ter um site que eu dou de bônus também para utilizar como prescrição de dietas voltadas para hipertrofia, bem prático, já voltado para hipertrofia, mostrando algo bem prático como utilizar. Vocês vão ter também 30% de desconto no software da Xbox, né? É um bom desconto, o melhor software de nutrição que a gente tem atualmente. Vocês vão ganhar o meu livro físico, tá? Eu vou enviar para vocês. A partir do momento, a gente monitora, né, quem compra a mentoria, e a partir desse momento que tu compra, o livro já é disposto e enviado no correio, né? Para quem, óbvio, para quem é mais próximo aqui de mim, eu vou acabar levando, né? Vai ser autografadinho, claramente. Mas para quem está longe aí, não se preocupa, a gente pega os seus dados a partir do momento da compra, entra em contato contigo, pega o teu endereço, envia, tá? Nunca existiu problema algum relacionado a isso, tá?
O livro físico, então, que, cara, meu livro físico, ele trata, pô, peguei um fechado para ele. Meu livro físico, gente, deixa eu falar para vocês do que ele trata. É bom um livro novo, né? Ainda mais quando é o meu. Olha só, ele trata do seguinte, tá? O que vocês vão aprender com o meu livro? Ele é o livro Hipertrofia Muscular, da nutrição até a suplementação. Função do músculo esquelético, ou seja, a gente vai entrar numa ideia mais fisiológica da coisa, tipo de fibra muscular, composição, estrutura, mecanismo que regula a hipertrofia, isso é bem importante da gente entender, mas, obviamente, as evidências mais novas que a gente tem a respeito do tema, mais novas mesmo, porque o livro foi lançado em setembro agora, hormônios na regulação do crescimento muscular, motivos de ganharmos massa muscular, variáveis, né, como eu falei, mas variáveis mais específicas, eu vou trabalhar sobre cada uma, células satélites, estado de treinamento, hormônios, genética, utilização de esteroide, até onde chega o indivíduo natural, dietas para hipertrofia, quantas calorias oferecer, divisão de macronutriente, carboidrato, e claro, também no curso base técnico que você dá. Ah, que legal! A Gabriele falou, estou quase terminando de ler, curti muito. Legal, Gabi. Mas casos clínicos, né? Isso é muito importante para a galera que tá se formando, né? Diferenças na prescrição para hipertrofia entre homens e mulheres. A Pri perguntou qual avaliação nutricional é feita por bioimpedância. Eu discorro isso no livro, discorro isso no curso base técnico também. E para hipertrofia, com certeza a gente vai utilizar a hipometria. Claro, a gente trata aqui de suplementação da hipertrofia, avaliar a progressão do paciente e as referências do livro que são muito importantes também. Então, meu livro físico, grupo no WhatsApp, uma mentoria ao vivo, online, que a gente vai trabalhar muito importantemente essa ideia de captação de pacientes, tá? De captação de pacientes, tá? Ou seja, como que a gente vai trazer essa galera numa ideia estratégica mesmo, tá? Não é nem numa ideia de tipo, como é que eu posso explicar? Fala isso, fala que. Não, é uma estrutura organizacional que a gente vai ter de como captar pacientes aumentando o faturamento. Os últimos cálculos que eu fiz junto com alguns mentorandos mostra que é muito provável que vocês aumentem até 60% o faturamento atual de vocês, tá? Então, tem funcionado, sim, a mentoria, tá? Toda a mentoria, tá? Toda a mentoria, sim, eu não vou nem falar o valor para vocês, porque realmente tá muito em conta, tá? Eu vou deixar o site aqui no chat do grupo, tá? Sim, Carol, sim para estudante indo para o quinto semestre, tá? O curso é para estudantes, para formados, tem gente formada há anos dentro da minha mentoria, e tem gente que está o semestre mais novo, segundo semestre. No segundo semestre. É, no segundo semestre, no primeiro acho que não tem ninguém, mas no segundo semestre eu tenho certeza que tem, tá? Então, sim, tu deve fazer essa mentoria, principalmente se tu é estudante, tá? E principalmente agora que a galera tá entrando aí para as férias, acho que vai ser um período bem legal da gente fazer tudo isso. Vai ganhar um livrinho depois para estudar na praia, tá? Então, gente, é uma oportunidade que eu fiz muito, inclusive, quando era estudante, tá? E hoje eu tenho, eu fico muito feliz de estar podendo oferecer isso e podendo ajudar vocês e sabendo que vocês vão utilizar isso para ajudar outras pessoas, como eu falei, que é o meu foco. Buscar pessoas que vão vir de fora do grupo clichê, também vai vir muita gente do grupo clichê, mas que a gente sabe que, cara, a gente vai ter muito benefício para estar ajudando aquelas pessoas a terem maior aumento de massa magra, aumento de força, enfim, coisa que a gente pode ajudar muito essa galera. Certo? Eu vou nesse momento, tá? Como eu falei, essas vagas de mentor, porque, ó, como eu falei, né, a gente abre um grupo de WhatsApp, tá? Então, as vagas são extremamente limitadas, tá? São extremamente limitadas, porque envolve um livro físico, envolve um grupo de WhatsApp, a mentoria online, o curso base, então eu não posso, inclusive, me dar o luxo de colocar muita gente, tá? A Carolina que ficou bem interessada, que eu vi. Então, as vagas são totalmente limitadas e ficam abertas de segunda a sábado, tá bem? Vou deixar o link aqui no site e agora, no chat, desculpa, eu deixo para vocês a possibilidade de vocês me trazerem dúvidas. Quais as dúvidas de vocês? Fiquem à vontade.
tá? Que hoje o pessoal tá com vergonha também. Só vou colar aqui o site. Aí depois vocês só me deem um confere, mas a princípio tá tudo ok aqui. Oi, Pri. Foi super claro, obrigado por tudo. Com certeza irei participar. Que legal. Obrigado, obrigado. Kátia, inclusive eu falo muito sobre a suplementação de magnésio, tá? No livro não tem, na mentoria tem. No livro não tem, na mentoria tem, tá? O magnésio, para sujeitos que já estão num aporte calórico um pouquinho mais alto do normal, né? Ele a gente vai ter muito magnésio ofertado na dieta, tá? Então, nesse caso específico, eu não costumo fazer a recomendação, nesse caso específico, tá? E estamos te aguardando aqui, Pri. Foi super claro, obrigado. Ah, valeu, Kátia. Tô te esperando também na mentoria. Sim, Carolina, eu vou abrir agora o curso aqui na minha frente para ter uma ideia só do que ele trata, tá? Eu vou ir falando aqui para ti. E sim, a ideia é justamente dar segurança na prescrição de dieta. E não esquece que vocês vão ter um grupo de WhatsApp comigo, tá? E a partir do momento que vocês têm o grupo de WhatsApp comigo, é justamente para vocês trazerem dúvidas, certo? Então, e outra coisa, tá? Isso aí eu gosto muito também de falar com os estudantes de nutrição e também. Gente, é normal a gente ter insegurança, não. é, Às vezes a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente se sente inseguro com determinado. Isso é super normal. Tá? Isso é super normal. E tu só vai trabalhar isso se tu botar na prática. Tá? Tu só vai trabalhar isso se tu botar na prática. Então, é normal ter insegurança, mas a gente vai trabalhar isso contigo. E sim, no curso base, tu vai ter um encontro online comigo, tu vai ter o curso de. Vai ter o curso também. Desculpa, o grupo de WhatsApp, tá? E o livro, tá? E tudo isso trata sobre a prescrição de dietas. Ó, aqui, eu vou só te citar aqui, Carol, o que que trabalha. Cadê? Teoria. Então, vamos lá. Para tu ter uma ideia, Carol, a gente vai ter um curso sobre introdução aos conceitos, né? O que é hipertrofia muscular, o conceito explicado em si, né? Que é o bulking também, a gente vai falar. Recomendações para o trabalho sobre dietas na hipertrofia, aí é uma aula um pouquinho mais longa, né? Que vai mostrar como trabalhar a prescrição dentro da hipertrofia. Um site para montagem de dietas para hipertrofia que eu criei, é super simples de mexer. Como que tu aprende a mexer nesse site, montagem da dieta na prática, acho que é algo que tu vai gostar bastante, né? Como avaliar os pacientes na hipertrofia, avaliando a progressão do paciente na hipertrofia, o contexto da avaliação, suplementos para hipertrofia, o que que é um suplemento, quando utilizar, suplementos na hipertrofia, nível de evidências, contexto para utilização de creatina e whey protein, aí, obviamente, outros suplementos, mais alguns que eu vou discutir aqui, tem uma lista enorme do troço, exames para pacientes na hipertrofia, exames de metabolismo proteico, metabolismo glicêmico, lipídico, hepáticos, hemograma, fé, enfim. Assim, é um curso uma mentoria, desculpa, não, ele não é um curso, tá? Esse é o curso base, não esquece que é uma mentoria, mas ele é uma mentoria que ela trabalha muito, inclusive foi os relatos que eu recebi, que trabalha muito uma ideia didática voltada para prática. Uma coisa que eu reclamava muito, tá? É que muitas vezes eu não tinha esse dentro, pelo menos eu me sentia assim, tá? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu ia para as aulas e eu ficava, tá, meu, mas beleza, tá, teoria isso aí, não, mas como que eu aplico isso? Tipo, tá, e aí eu vou, como que eu falo com o meu paciente? E aí, e a dieta eu faço na hora, não faço na hora, e, enfim, então é algo assim bem prático mesmo, tá? E é, tanto a mentoria, o curso base, o livro, tu já tem aí, só disso aqui tu já tem três situações que vão trabalhar essa questão de segurança e tal, vai te ajudar muito nisso, tá? Hum.
Entra no site aqui, Carol, para tu ver. Vai adorar, tá? Entra no site, tu vai ver que tá super em conta, tá? Faz a aquisição, faz a aquisição. É, a gente vai ver a tua aquisição ali, entra em contato contigo direto e já organiza para enviar o livro, né? E te colocar dentro do grupo de WhatsApp, tá bem, gente? Felipe também, que eu já sei que tá louco para vir. A Kátia, tô te esperando também. A Pri, eu vi também que ficou bem afim. Tá? Então, tô esperando vocês, gente. Agradeço demais aí a participação de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos, tá? E muito obrigado novamente por estarem aí comigo. Um grande abraço, tá? Merece, Kátia.